Quero falar do nosso convidado de hoje. Ele é engenheiro florestal pela UNB, pós-graduado em Controladoria e Finanças Públicas, ex-servidor público, sócio fundador da Iolo Investimentos, falei certo? Iolo. Iolo Investimentos, trader profissional, especialista em derivativas, né? Derivativos e criptomoedas. Isso. Ele é o Diego Dantas. Diego Dantas, seja bem-vindo ao Despluga. Tudo bem com você? Obrigado, tudo ótimo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, cara. Essa área de investimento ela é muito chamativa, né? As pessoas gostam, né? Até uma cunhada minha falou um dia, leva uma pessoa que fala sobre investimento, sobre trade, porque é muito legal e é uma área bem bacana, né? Que as pessoas têm curiosidade de conhecer, né? Mas antes de a gente entrar profundamente nesse assunto, vamos falar um pouco do Diego Dantas, né? Fala um pouco de você, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Então vamos lá. Meu nome é Diego Dantas, né? Eu sou de Brasília, nasci e fui criado aqui mesmo. Eu tenho uma origem bem simples, que aí tá aí alguns dos mitos, né, que as pessoas pensam, né, para começar na bolsa de valores, né, que ela precisa de muito dinheiro, que ela precisa, sei lá, ser herdeiro ou aplicar ter uma fonte de renda assim muito grande para iniciar, que não é verdade. Eu sempre estudei em colégios públicos, graças a minha mãe e minha tia, que foram aqui, investiram bastante, né, no meu sonho de poder crescer, de poder até estar aqui com você hoje, graças principalmente a elas. E, como eu falei, eu tive uma infância muito simples, mas muito feliz. Eu cresci ali no Cruzeiro, que é um bairro aqui de Brasília, e fui aprendendo, sempre tive muita vontade de aprender. Até hoje eu gosto muito de aprender sobre diversos temas, diversas coisas. E também sempre gostei de ajudar outras pessoas, ensinando. Até quando no tempo de colégio eu era monitor, tempo de faculdade, você tem ideia, até uma matéria, tinha uma matéria na faculdade de Jiu-Jitsu, prática desportiva Jiu-Jitsu. Eu fui monitor também nessa matéria, olha só que coisa legal, curiosa. E essa parte de finanças é muito amplo, né? Não é nem um mundo, né? É um universo. E eu sempre gostei, que é um tema assim, bastante interessante, bastante fixo e que envolve todo mundo, né? A gente está no mundo capitalista, né? Felizmente ou infelizmente, né? Para você ter acesso às coisas, você precisa de dinheiro. Então, nada melhor você aprender a multiplicar ou conduzir o seu dinheiro de forma que ele trabalhe para você. Legal. Mas como é que começou lá no início o seu interesse por essa área financeira, né? O que te despertou? Dizer assim, essa área que eu quero, é isso que eu quero mexer. Porque tem uma mosquinha, né? Que parece que pica a pessoa que mexe com trade, né? Com bolsa de valores, e aí a pessoa não sai mais, né? Ela gosta... algumas pessoas, eu tive olhando o histórico, algumas pessoas elas não dão certo, por exemplo, no day trade, às vezes no swing trade. Aí elas vão trabalhar na bolsa, de alguma forma. Vão fazer juntar ações, né? Fazer uma carteira, vão oferecer carteira, ou vão trabalhar para um banco, para uma investidora, para poder estar ligado sempre a essa área de valores, né? Qual foi essa mosquinha que te mordeu? Quando foi? Por que foi? Como que isso aconteceu? Sim. Eu sempre fui muito curioso, né, em relação a isso. Mas eu via... eu tinha algumas marcas, assim, alguns mitos, né, que permeavam a minha mente. O que eu achava? Que era inalcançável aquilo. Eu assistia aqueles filmes daqueles traders e tal, eu falava, uau, isso aí deve ser muito legal. Imagina, os caras saindo com carros e entrando no restaurante caro. Nossa, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu achava que era algo muito distante, né? Enfim, aí... estudei, fiz minha faculdade, passei no concurso público. Um belo dia, tem uma palestra de uma corretora lá. E reacendeu aquela chama. Caramba, que legal isso, que fera. E na hora que eles antes deles terminarem a palestra, cara, é isso que eu quero para minha vida. Aí entrei em contato com a corretora, fui lá. Na época não tinham muitos cursos ofertados em Brasília, na época que eu comecei como investidor.
Depois eu vim a me tornar, né, e me especializar em ser especulador, que são coisas assim diferentes. E fiz todos os cursos da corretora. E na época os cursos eram muito básicos, eram workshops, eram algumas horas que eles passavam um conteúdo um pouco raso e não te ensinavam a gerenciar bem as operações e muito menos mostrava o risco da coisa, que você poderia perder também. E o que era ensinado na época era só ganhar. E você via com aquele negócio, não, então é muito fácil isso aqui, é só fazer isso. É só ganhar, né? É só ganhar. Aí eu lembro até nas minhas primeiras operações, né? Não tinha simulador na época. Hoje tem programa que simula, né? Que é o mercado. Tem replay de mercado também, que é uma coisa sensacional para quem está aprendendo, ou seja, para fins educativos, para fins de teste, para você avaliar melhor e até para você crescer, né? E buscar padrões de comportamento. Enfim, não tinha. Era tudo na Vera. E eu lembro a primeira vez que então é só fazer isso aqui? Então beleza, vou lá e vou fazer. Aí eu fiz, o negócio foi contra. Meu Deus. Aí logo de cara já tomei aquela lapada assim. E na época, né, era o único dinheiro que eu tinha. Aí o que eu precisei fazer? Passar um mês, o salário cair na conta, reservar aquela quantia para voltar, começar de novo. E o que eu fui vendo a partir dali, né? Que é importantíssimo, né? De suma importância a gente investir primeiro em conhecimento, né? E se especializar, saber do risco da coisa para depois você se aventurar, né? Pois é, essa questão do se aventurar é porque assim, você era um servidor público, né? Como que foi sair de um emprego estável? Muita gente acha que a estabilidade ela é mais importante que tudo, né? Uhum. Então, como abandonar uma carreira ou um serviço público estável para se aventurar na Bolsa de Valores? Como é que foi isso? Aí eu fui na contramão do sistema, né? Enquanto tem muita gente estudando ou então querendo, né, isso para a vida. E assim, eu posso falar que eu estive lá e posso falar com propriedade. E não que eu me arrependa e não que tenha sido um período ruim. Pelo contrário, eu gostava muito do que eu fazia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na minha área, né, de formação. Contribuí bastante até para o crescimento do Brasil em si. Servi bastante, que é algo que eu gosto também de servir. Mas eu sempre tive um valor muito importante na minha vida. E eu sempre gostei de desafios. Então, eu não me sentia tão desafiado. Então, por conta desse valor, o que aconteceu, né, na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa muito grande e ela tinha diversas áreas. Inclusive, quando eu entrei nessa empresa, eu trabalhei numa área que não tinha nada a ver com a minha formação. E fui lá, aprendi tudo, cresci e vi, cara, daqui não tem como mais crescer. Então, vou pegar Você viu que sua carreira estava estagnada. Aí fui para outra área. Aí aprendi do zero tudo aquilo, eu sempre gostei disso. Mas eu não me via a vida inteira fazendo aquilo. E o que eu fiz? Eu fiz um planejamento para sair. Aí eu já estava buscando outras fontes de renda, já estava aprendendo mais, me especializando, fazendo cursos, mentorias, e a coisa já estava começando a ganhar forma. Porque eu comecei ganhando pouco, até que um belo dia eu ganhei, eu até brinco, né? Eu falo que o ar-condicionado estava bem virado para mim. Aí deve ter caído alguma coisa, aí porque caiu uma lágrima, assim, porque foi o dia que eu ganhei, num dia, o meu salário mensal. E eu, caramba, aí a sua mente abre, né? Você, caramba, o universo de possibilidades que eu tenho, né? Que eu posso ou não fazer, né? E eu comecei lá. E assim, é algo que não necessariamente você precisa largar, né? O que você está fazendo hoje, né? E eu vi que realmente dava para levar os dois, né? Fazer as duas coisas. Mas por conta desse valor,
Eu fiz um planejamento, conversei em casa, na época eu já era casado, tinha acabado de casar, conversei com a minha esposa, que é algo que é também de suma importância, né, de você ter essa base, né, familiar, conversar, para ela saber o que você está fazendo, porque senão a coisa desanda um pouco. E ela me apoiou essa iniciativa, e eu fiz essa mudança de carreira e até acabei saindo antes do planejado, né? Eu falei, vou fazer um pé de meia aqui, porque day trading, você especular na bolsa de valores, é como você abrir uma empresa. Então é necessário que você tenha um caixa para eventuais o quê? Surpresas, né? Não são todos os dias que vão ser dias assim, não vai ser um mar de rosas, né? Mas o que é importante? Você racionalizar a coisa, trabalhar com metas específicas e saber que podem acontecer, você não vai acertar 100% das vezes, mas que no final do mês a coisa esteja no azul, a conta fecha. Tem que fechar, né? Tem que fechar. Concluiu? Sim. Qual área você caminhou? Você já começou na análise técnica ou você foi para análise fundamentalista? Qual área você escolheu? Você é análise técnica, grafista mesmo, aquele cara que analisa o gráfico? Qual é a sua técnica que você usa? Eu comecei estudando bastante análise técnica. Foi análise técnica e gráfica, né? Foi o que a gente tinha na época, assim, de curso, para aprender. Hoje eu já tenho uma base, assim, que já aprendi diversas formas, né, de se operar, diversas análises que a gente pode fazer de um determinado ativo, mas o que eu gostei mais e o que eu utilizo até hoje é análise técnica. Inclusive, quando eu comecei, você me fez lembrar uma história, tem cheio das histórias. Legal, isso é bom. Quando eu comecei, eu tinha um assessor, né, de investimento. O assessor de investimento é como se fosse o seu gerente ali na corretora, né? Ele é que vai intermediar e mostrar para vocês, olha, tem um produto aqui bacana, que pode ser bem atraente para o seu mostrar perfil. As carteiras, né? Isso. E os produtos em si, né? Seja de renda fixa, de renda variável e tal. Mas o que aconteceu? Uma coisa foi bem importante, que foi até uma das coisas que me fez entrar de cabeça no mercado financeiro. Eu terceirizava muito a minha tomada de decisão. Por não conhecer e não dominar, eu fazia isso. E, resumindo a história, aconteceu um conflito em relação aos nossos perfis de investimento. Eu já entrei com um perfil muito agressivo. O que é o perfil agressivo? É o cara que está disposto a correr mais riscos. E ele está ciente, ele não é irresponsável, mas ele está ciente dos riscos e ele sabe. Quanto mais ele arrisca, mais ele pode ganhar. E se ele perder, ele tem ali a contrapartida de estar cadastrado uma proteção, de fazer esse gerenciamento. Só que o meu assessor na época, ele tinha um perfil muito mais conservador. E foi interessante que eu já estava estudando mais um pouquinho e eu tinha visto no gráfico um padrão de comportamento. Eu lembro até hoje que era a ação da Vale. E o que eu vi? Eu tinha aprendido já que era possível especular, era possível ganhar a favor da queda. Olha que loucura, poucas pessoas sabem disso, né? Porque quando a gente fala de investimento, a gente fala... Eu não acho que só ganha se a bolsa... se sobe, né? Se sobe, se desce, eu perdi. É possível sim ganhar, mas você precisa, né, primeiramente, né, se posicionar a favor do que está acontecendo, né? Não é só apertar um botão lá que, se independente se subir ou descer, você vai ganhar. Não é assim que funciona. Você precisa tomar uma decisão e apertar um botãozinho lá, que é o botão de especular a favor da queda. Então, quanto mais cair, mais você vai ganhar. E eu tinha visto esse comportamento nos estudos, nos livros. Na época não tinha muita literatura em português, eu tive que colocar até o The Books on the Table para jogo lá. The Books on the Table, porque, rapaz, foi dureza na época. E assim, o horário que eu tinha era de madrugada para aprender, final de semana. Então, até esse gráfico de aprendizado, para mim, demorou um pouquinho mais. Não necessariamente vai ser assim para todo mundo, né? Mas para mim demorou um pouco mais. E eu estudando, o que eu vi? Eu vi um comportamento bem bacana, que
as ações da Vale estavam chegando a um topo histórico. O que isso quer dizer? Que ela havia, em algum momento anterior, chegado a um patamar e estava se aproximando novamente a esse preço mais alto. Histórico. E o que eu vislumbrei na época? Vai cair. Olha, vai bater, vai encontrar resistência e vai, em algum momento, eu não sei quando, vai voltar um pouquinho. Por quê? Eu já até tinha visto no livro de ofertas algumas ações de venda naquela faixa de preço. O que isso quer dizer? Estavam se acumulando naquela região vendedores. As pessoas, né, os investidores, eles chegaram naquela posição histórica e colocaram as suas ordens ali, o pessoal entender, né, mais ou menos. Porque ela ia bater naquele topo histórico e ali ia ter muita resistência, porque é um lugar onde as pessoas, os investidores, não querem passar, porque quem comprou já ganhou o que tinha que ganhar. E está na hora de quem comprou, está com ela segurando esse papel há muito tempo, quer desfazer dele, então está no topo histórico. Então a pessoa vai... a tendência é segurar um pouco ali e tal, os caras que estão comprando quer que ela suba mais, mas a negada vai querer que ela volte para o patamar normal dela, né? Essa é a ideia, porque o mercado ele tem memória, né? Assim, é um padrão de comportamento. Qual que era o risco? Não acontecer, passar direto, passar o topo histórico, fazer novo topo e continuar que nem um foguete. E o que eu falei para o meu assessor na época? Rapaz, vamos entrar vendido, que é o que? Você especular a favor da queda, e vamos ganhar um dinheiro nisso aí. Ele falou para mim, cara, não. Aí eu, como assim não? Aí ele, você conhece a Vale? Eu, sim, eu conheço, eu fiz o dever de casa. E, cara, a Vale é quase 10% da bolsa. A Vale, ela vai continuar crescendo e tal. E eu, não, cara, mas deixa eu te explicar e tal. Aí ele, não vamos fazer isso não, você vai se quebrar. Você vai perder todo o seu dinheiro de novo e tal. E, assim, era o trabalho dele. E é importantíssimo ele alertar em relação a isso. Não estou falando mal, tá? Até da carreira de assessor. O assessor ele serve para isso, né? É primordial para isso. Os bancos, quando a gente coloca um determinado valor, só para vocês entenderem, quando você coloca um determinado valor na corretora, 50 mil, acho que acima de 50 mil, eles já colocam alguém para falar com você ali. E aí essa pessoa vira o teu assessor e ele vai te aconselhar as melhores práticas, as melhores ofertas, o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele tinha falado para você que não que foi um balde de água fria. Foi um balde de água fria. Nossa. E o que aconteceu? Exatamente o que eu esperava. Bateu e foi lá naquele topo histórico e começou a recuar, começou a descer. Aí perdi dinheiro? Deixou de ganhar, né? Exatamente. Não perdi dinheiro. Você não perdeu dinheiro, mas você eu só não deixei ganhou. De ganhar. E diariamente dava aquela dor de cotovelo, né? Dói. Porque eu via exatamente o que eu queria fazer e o gráfico descendo. Eu acho que é como quando, acho que foi 2019, 2018, sei lá, quando estourou as bolhas lá no mercado financeiro americano, né? Subprime. Eu vivi. Eu tava lá operando, inclusive. Ganhei muito dinheiro. Foi muito doido isso, né? Tem sinal que, assim, ele é tão claro que você fala assim, cara, mas esse negócio vai... E foi bem nessa época. Vai reverter. Foi bem nessa época. Foi uma época de crise. Foi uma época, assim, ninguém esperava. Aí... Você chegou a estudar as ondas de Elliott ou você não... Sim. Mas, assim, eu gosto. É bom saber, né? Mas eu não utilizo pro que eu faço hoje. Não utiliza. É apenas uma especulação, né, na verdade. Né? Pode ser que aconteça certinho e pode... Pode não ser. É padrão de comportamento. É padrão de comportamento. Como é que é esse padrão de comportamento? Né? É como tudo na vida que a gente faz. Vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, tem certos tipos de pessoas que a gente gosta de se relacionar. Certo? De pessoas que dizem, caramba, eu quero estar perto dessa pessoa, essa pessoa é muito agradável, ela tem um padrão de comportamento que me atrai. Até para a gente escolher quem a gente vai se casar, a gente descreve isso na nossa mente, né? Eu quero uma pessoa que seja amorosa, eu quero uma pessoa que seja assim, ou seja, que tenha um padrão de comportamento daquela forma. E certos tipos de pessoas, você, caraca, esse aqui... Não dá, né? Nem pintado de ouro, não dá. E a bolsa é assim... o outro exemplo, trânsito. Peguei um trânsito para vir para cá. A gente
tem alguns pré-requisitos, né, para a gente dirigir, a gente tira a carteira, né, certo por quem compra, né, mas... Acho que não existe isso, não existe? Não sei. Mas, enfim, é engraçado isso, porque qual o padrão de comportamento? Você está na sua faixa, se vai mudar de faixa, você liga a seta, aí você vai e tal, e o que você espera? Você sair de casa, ir a um determinado local e não se envolver em acidentes. Né? É o padrão de comportamento que você espera, né? Até na sua cabeça você não pensa, eu vou pegar trânsito. Às vezes até sim, dependendo de onde você mora, né? Mas você já está ali, vou pegar um trânsito, mas ele vai fluir um determinado horário, ou seja, um padrão de comportamento. O que pode acontecer de errado? Um acidente. Você esperava? Não. Ou seja, há uma estatística por trás, há uma probabilidade daquilo acontecer ou não. A bolsa, investimento, muito mais em se especular, né? Que é uma diferença enorme. Qual a diferença? Investir há um lapso temporal, né? Que você coloca o seu dinheiro, ou seja, você compra um determinado preço, e você faz uma análise ali com alguma coisa que te diz, olha, em algum momento aquilo vai estar mais caro do que o preço que eu comprei. Ou seja, eu compro barato, vou vender em algum momento caro, né? Com base no quê? Num planejamento e numa estratégia. Que é outra coisa super importante que as pessoas esquecem, né? Mas, voltando, essa busca de padrão que a gente toma as nossas decisões, com base nessas buscas de padrões. E naquele momento que eu me vi, assim, vendido, né? Eu me vi assim, nossa, eu preciso dominar isso. Eu preciso aprender. Foi um alerta para você, como você disse, você estava terceirizando demais. Isso. E de repente você assumir mais responsabilidade e tendo mais responsabilidade, provavelmente você ia ganhar mais ou perder mais, né? Mas você, em determinado momento, você achou que já estava pronto, estava preparado. Eu precisava tomar a rédea da coisa e, cara, eu preciso aprender. Aí foi aí que eu saí, viajei bastante para aprender e fiz diversos cursos, mentorias, livros, em português, inglês, enfim, toda uma bagagem aí para ter o quê? A segurança que eu precisava para operar por conta própria e não deixar na mão de outra pessoa tomar aquela decisão ou não, independente se for de ganho, né, ou de perda, né? Porque é engraçado isso também, porque quando as pessoas são assim, eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando elas ganham, geralmente elas não vão... valeu, assessor, aquele negócio lá que você me falou, foi muito bom, cara, obrigado. Graças a Deus pela sua vida. Geralmente não, geralmente ela bate no peito, eu sabia, olha aí. Eu tomei a melhor atitude, né, da vida, que foi comprar esse ativo aí. Agora, quando cai, meu amigo... o assessor me enrolou. A primeira pessoa que você lembra. Se não o assessor, né, aquela pessoa que te ensinou, né? E foi a partir daí que, inclusive, surgiu essa ideia, né, de trabalhar também com educação, né, financeira, né, de capacitar outras pessoas a terem um salário extra diário na Bolsa de Valores. Porque até então as pessoas viam, o que você está fazendo? Eu especulando aqui. O que é especular? Estou tomando certas decisões a favor do que está acontecendo no mercado. Cara, me explica mais. O que é isso aí? Isso aqui é uma vela, é um candle. Pô, cara, explica mais. O que é esse negócio verdinho aí? Esse aqui foi o tanto que eu ganhei nessa operação. Aí a pessoa falava, caramba, então você deve estar há anos, né, posicionado nesse negócio aí, né? Aí eu, não, foi 5 minutos de operação. Impossível. Impossível, cara. Impossível. Não, porque eu tenho poupança. Não, porque eu tenho um investimentozinho aí que vai me render aí 1% ao mês e não chega nem ao que você ganhou agora. Não, é mentira. Não, então senta aqui, deixa eu te explicar mais. Então, eu já tinha segurança, já estava fazendo e funcionando para mim. O que eu precisei fazer, né? E eu fiz isso de propósito, né? Eu validei com outras pessoas. Então, começou dando diquinha, né? Cara, expliquei como funcionava, como entrar, né? O básico, né? Você criar uma conta na corretora, porque a corretora é intermediária entre você e a bolsa. Lá vão estar os produtos e os ativos para você decidir se você compra, se você o que comprar, né? Quando comprar e traçar uma estratégia em relação a isso. E eu dando essas dicas e tal para os amigos, o que acontecia? Quando eles ganhavam, ficavam caladinhos os safados. Não falavam nada. Quando perdia, Mas quando perdia,
é assim, do corredor, me via, já gritava, caramba, aquele negócio que você falou lá não funciona não. Aí eu, ué, mas o que você fez? Aí ele, fiz exatamente o que você falou. Não, vem cá. E falando altão, no meio de todo mundo, né? Geralmente era assim. Aí eu, me explica melhor, o que aconteceu? O que você fez? Aí eu fiz isso. Aí eu, ué, mas em nenhum momento eu falei pra você fazer isso. Aí ele ria, aí foi da minha cabeça mesmo. Eu, cara, como é que você faz um negócio que você não tem segurança que tá fazendo, só porque você teve a brilhante ideia e você operou com achismo, cara. Você operou com sentimento. E operar com achismo, com sentimento, eu tenho experiência de casa, emoção, tá? Né? Com emoção, não funciona. Não funciona. E tá aí um outro mito, né? Que tem gente que acha que bolsa de valores é loteria, é cassino, quando na verdade não é. Tem algumas variáveis, tem muita coisa ali envolvida que não tem nada a ver com acaso. Não tem nada a ver com acaso. E aí, como uma das coisas que eu comentei, né? Que o que faz a gente tomar as decisões é buscar o quê? Um padrão de comportamento. A gente está consciente de que pode acontecer aquilo. Mas, por exemplo, uma operação tem 80% de chance de ir a favor do que eu estou fazendo ali. Mas tem aqueles 20%. Quais se você pudesse citar, quais os padrões de comportamento que você mais gosta? É o oco, é o topo duplo, é o fundo duplo, é o W? Qual que você mais gosta de... Você fala assim... o meu padrão... É batata isso, né? Então, eu gosto de alguns padrões. E a resposta que eu tenho para você é depende. Por quê? Inclusive, quando eu estou ensinando os meus alunos, eu ensino mais de 30 estratégias. E essas 30 estratégias, elas são uma das formas que eu encontrei para ensinar análise técnica de uma maneira muito mais simples. Embora não seja fácil, eu simplifiquei a coisa e ensinei a análise técnica com base nessas estratégias. Porque eu ensino o padrão e falo, olha, se isso acontecer, onde que você vai entrar e como você vai lucrar? O que você tem que fazer? Entrar a favor da alta, ou seja, comprar barato e vender caro, ou você vai especular a favor da queda, ou seja, o caminho contrário, vende caro, compra barato. Mas tem alguns sinais ali, e isso ao vivo, né? Porque quando o gráfico está parado, assim, é mais simples, embora não seja fácil você analisar. Tem alguns padrões de comportamento que assim, a gente vê diariamente acontecendo, que é cruzamento de média, a gente vê a média funcionando ali como se fosse um ponto de suporte. Você usa a média de quê? De 20? Eu utilizo algumas médias. Tem a média, várias? Eu utilizo a média de 9, de 21 e a de 200. São as minhas preferidas. Mas tem uma médiazinha que ela é bem bacana. Inclusive tem alguns robôs que são vendidos aí por alguns dígitos. Estou falando de 5 dígitos aí, que utiliza só uma das estratégias, né, que eu ensino, que inclusive muitos traders, muitos especuladores aí sabem, né, que são bem simples e o robô faz aquilo ali e te vende assim por um valor exorbitante. A vantagem do robô, a única vantagem dele é que ele não tem sentimento, né? Ele vai fazer para aquilo que está programado. E tem gente que tá ganhando, sabe? Quando tá ganhando lá, ela sai da operação. Por que você saiu da operação? Apertou o botão do desespero lá, sabe? Uhum. Por que você saiu da operação? Você ainda tinha mais 1 metro para frente, né? Sim. Você tinha mais uma... Eu sei como é que é isso. Não, mas eu tô ganhando. Aí quando tá perdendo, o trem vai embora. Ué, por que você não saiu? Isso, cara, Aí a gente falando de padrão, é um padrão de comportamento humano. As finanças comportamentais explicam isso. Não fui eu que criei, não. Se eu tivesse criado, eu já estava multimilionário, né? Mas, assim, é algo que eles sistematizaram, né? E viram que o padrão de comportamento humano é esse. Que as pessoas, elas estão muito mais suscetíveis a sofrer, a tomar decisões, a um sofrimento conhecido, do que buscar um prazer. A gente aprende de 2 formas, né? Ou para ter prazer, né? Ou fugindo da dor. Por que assim, é uma coisa assim que eu não entendo. Por que as pessoas... Isso já aconteceu comigo também, não foi só com ela, não.
Mas bem no início, né? Você suporta mais a perda, né? Você suporta mais. Você está vendo que o trem está indo contra você e você acha que vai reverter. Não vai reverter. Vai reverter. E essa quando dinâmica. você está ganhando, Você ganhou lá logo 10 sair. centavos, você fala, já Vou ganhei sair, meu dia, vou sair. vou garantir aqui. Aí você sai. Aí você viu que você fez besteira, você quer entrar de novo na operação. Parece um vício, né? Eu tenho um convite super especial para fazer para você. Quero convidar você para participar do workshop Renda Extra Diária. As informações estão aqui embaixo. Clica para se inscrever, onde eu vou mostrar para vocês as principais estratégias que eu utilizo para alcançar uma renda extra diária, para você poder viajar, para você poder ter tempo de qualidade com a sua família e usufruir do que há de melhor nessa terra. Vejo você lá, hein?